tarde a todos. Obrigado, Rosane. Foi nossa aluna na graduação e hoje está professora aqui na UFPEL. Também obrigado ao Natan, o convite, a área de frente, hein? Álvaro, e vocês que estão aí para a gente poder conversar um pouco sobre essa temática colocada. Eu, na verdade, vou colocar alguns aspectos abordando principalmente a palavra segregação e um pouco sobre a questão da qualidade e o uso do trigo. Então, como temas, eu vou falar um pouco lá do meu laboratório, a farinha de trigo, a qualidade do grão, classificação comercial, talvez não aborde mais, já foi bastante conversado, e algumas considerações finais. Então, o nosso laboratório ele está indo para 20 anos, foi criado em 99, no meu retorno do doutorado, e de lá para cá ele vem sendo qualificado com novos equipamentos, novas estruturas. Então é um laboratório referência na análise de grãos e farinhas, especialmente em relação ao trigo. É um laboratório credenciado no MAPA, então ele me permite fazer os laudos para fins de exportação, importação de trigo, e também junto à Inmetro, rede metrológica, alunos que participam lá conosco, trabalham conosco, graduação, mestrado. Está faltando o Volney, que nesse dia ele estava ausente, e também faltou eu, que eu estava ausente nesse dia também. Alguns equipamentos que nós temos no laboratório, além da parte dos equipamentos, temos uma padaria que permite então fazer a avaliação funcional dos produtos. Eu tenho uma estrutura para olhar também a parte pós-colheita, tenho usado menos do que deveria, mas tem lá uma estrutura construída com recursos do CNPq e a ajuda da FOC. Ok. Um pouco sobre a farinha de trigo. Então, eu estou com dificuldade porque tem que mostrar para o computador, fica melhor. Então, sobre a farinha de trigo. O trigo colhido, ele precisa ter liquidez e ser desejado pelo mercado. Aonde é que vai, quais são os segmentos de consumo de trigo no Brasil? Então, isso é importante, porque eu preciso que os obtentores estejam enxergando esse mercado aqui. E quem é o mercado hoje? Basicamente, a panificação artesanal e industrial, a panificação do supermercado, a mais 10%, aqui 44%, mais 10%, 54%. Eu tenho o mercado de massas secas, massas frescas, massas instantâneas, biscoitos, e não sei por que está faltando bolo aqui. Mas tem também uma pequena fatia para bolo. Então veja que isto é os segmentos que o trigo deve atender. E aí começa a primeira grande preocupação. O nosso trigo produzido no Rio Grande do Sul, no Paraná, está em acordo com esse mercado? Então isso é uma necessidade. Esse mercado de farinhas, como é que ele está hoje? Na verdade, aqui depois o nosso amigo do Sinditrigo deve colocar um pouco mais a respeito, mas como é que está o mercado de farinhas? Então, o que nós temos a esse respeito?
um cliente exigente, cada vez eu quero pagar menos, e eu preciso, então, ter uma farinha de baixo custo, que eu posso produzir via fórmula, ou seja, o que é via fórmula? Eu vou meio que fazer essa farinha fazendo ajustes de fórmula, ou via processo. E afinal, eu preciso um produto, ou seja, uma farinha que tenha um padrão ao longo do tempo. Então, são exigências necessárias no mercado de farinhas. Daí fica a questão, né? Necessidade de produzir farinhas especificadas. Então, quem são essas farinhas? Então, hoje, quando se fala em farinha, a farinha tipo 1, tipo 2, integral, que é essa farinha do mercado doméstico, que está lá no supermercado. E quando o moinho vende diretamente para a indústria, ele vai vender uma farinha tipificada, vai vender uma farinha corrigida, uma farinha tailor-made, uma farinha especificada. Então, aí já é uma negociação direta entre moinho e indústria. Quando se fala em tratamento de farinha, eu estou falando do uso de produtos aditivos, melhoradores, com o fim de fazer correções a essa farinha. Afinal, o trigo que eu tenho não atende adequadamente o meu mercado. Por exemplo, eu quero um trigo para pão francês, e eu preciso, então, fazer as correções necessárias para obter essa farinha. E, normalmente, eu vou fazer isso via fórmula, via processo. Então, aqui eu estou dando exemplo, farinha para pão francês. A farinha tipificada. Bom, nesse caso, eu já estou com um sistema de processamento mais tecnificado. Eu estou usando uma estrutura mais tecnificada, e aqui eu estou recorrendo muitas vezes a matérias-primas que me permitem ajudar nessa correção, além da matéria-prima, também com aditivos, eventualmente, e daí eu vou fazer a farinha tipificada. Ou a farinha para um mercado específico, que isso acontece muito quando o moinho ele passa a ser um fornecedor exclusivo para uma indústria, e ele fornece o produto em acordo com a especificação que o cliente solicitou, que seria mais ou menos isso, né? Então, tem uma especificação técnica do produto e eu preciso atender essa especificação. E aqui fica a pergunta, né? O que fazer frente a essa especificação? Isso aqui foi uma palestra dada pelo Daniel, esqueci o nome do Daniel, um moleiro, e ele exatamente colocava essa questão. O que eu vou fazer? Continuar moendo trigo ou fabricar farinha? Então, na verdade, a Cassiana colocou bem essa questão, um pouco da evolução, a história do trigo no Brasil. E essa evolução ela é muito rápida a partir dos anos 90. O Sinditrigo, depois esqueci seu nome. O Everton vai colocar um pouco mais, mas é importante colocar esse dado. O Brasil talvez tenha um dos melhores parques de moagem do mundo. Por quê? Porque o Brasil é uma indústria jovem de moagem. Então, nós temos moinhos muito novos, muito jovens, e são moinhos altamente tecnificados, né? Por exemplo, acabou de ser inaugurado há 3, 4 anos, um moinho em Ponta Grossa, que é da Frisia. É um moinho que é brincadeira, é um negócio assim, é o que tem de melhor de moagem no mundo, está nesta unidade. E tem outras, muitas outras unidades com toda essa tecnologia. E lógico, então fica a questão, moer trigo ou fabricar farinha. Por quê?
Porque esse mercado, ele não quer mais comprar farinha de trigo do moinho, e sim adquirir uma matéria-prima que atenda, de fato, aquele produto que ela quer fazer. Então, hoje, existe essa necessidade do moinho entregar esse produto de forma adequada. Então, para isto, o moinho tem uma preocupação: comprar o trigo correto para fornecer ao seu usuário. Esse moinho tem que entregar uma farinha estável, homogênea, e isso aqui também é uma preocupação. Cada vez mais eu tenho que fazer farinha com trigo, e não farinha com um monte de corretivos. Então, é fundamental eu produzir farinha de trigo. Eu participei de um encontro entre moleiros alemães e brasileiros, e uma pergunta feita por um alemão. Vamos pegar a ordem. A pergunta foi feita primeiro pelo alemão para o brasileiro. Como que é feito a farinha no Brasil? Não, a gente pega trigo, a gente faz a mescla, a gente faz a moagem, e depois a gente pega essa farinha, analisa, coloca os aditivos, corrige, para atingir os padrões que eu estou buscando para essa farinha. E daí um brasileiro ficou: mas como é que é feito, como é que é a farinha na Alemanha? Não, na Alemanha a farinha é de trigo. Entendeu a questão? Então, quer dizer, eu não quero farinha com outras coisas, eu quero farinha com trigo. Para isso, eu tenho que ter uma estrutura como tal. Bom, e essa farinha com essa especificação, é mais cara para o moinho? Custa mais caro? Bom, essa farinha custa mais caro. Sim, custa mais caro. Afinal de contas, o moinho vai precisar de uma estrutura melhor para poder atender esta especificação, atender esse produto, atender essa unidade, essa empresa que está comprando. Por outro lado, o moinho que faz isso, ele passa a ter mais liquidez e ele passa a ter uma relação mais confiável com o seu comprador. Então, veja que é um esforço que vale a pena. Então, aquilo que falava o professor Moacir, conhecimento. Cada vez mais precisamos de pessoas certas nos postos certos. Mais ou menos o seguinte, não tem nenhum problema a filha do dono do moinho casar com um advogado. O problema é se o advogado passa a comprar trigo para o moinho. Daí é um problema. E isso é muito comum. Verdade, é muito comum. Pessoas erradas fazendo a função, e isso leva à dificuldade de relação, inclusive, por a pessoa não ser do ramo e estar ocupando esse espaço. O moinho deve se adequar, então, a tudo isso. Todas as operações, né? A questão do descanso, a segregação, trigo segregado. Então, a palavra segregação é uma palavra muito forte hoje, se bate bastante, se evoluiu pouco. Moer trigos de forma separada, menos mistura, trigo duro, trigo mole, trigo grande, trigo pequeno. Hoje está se trabalhando muito nisso, essa questão do tamanho do grão e moagem, a questão da individualização e, principalmente, melhorar a mescla. Eu vou fazer mescla de trigo, mas vou fazer também mescla de farinha. Então, veja, eu tenho farinha 1, farinha 2, farinha 3, farinha 4, sei lá, e aqui eu vou fazer mais uma mescla para garantir a uniformidade ao meu comprador. Sobre farinha, vamos deixar para o Everton falar mais. Sobre trigo. Quando se fala em trigo, e se fala a palavra qualidade, eu tenho que olhar necessariamente a genética. A Cassiane já conversou um pouco sobre isso.
eu tenho que olhar manejo e eu tenho que olhar as operações de pós-colheita. O professor Moacir e o Volney enfocaram. Então, e aqui vem a palavra, a coordenação de toda a cadeia. Mas, afinal, o que é qualidade de uma farinha de trigo? O que é uma farinha de trigo de qualidade? É uma resposta complexa e, afinal, essa resposta temos que buscar. Conjunto de atributos que a farinha deve apresentar para a elaboração de produto de acordo com a indicação de uso. Então, uma farinha para pão francês, uma farinha para pizza, uma farinha para bolo, uma farinha para massa. Ela tem que atender esse atributo. E nesse sentido, eu preciso olhar a matéria-prima. Ela é muito, muito importante, porque afinal de contas, ela é o produto de uma combinação do genótipo e ambiente. Se costuma dizer que trigo é como vinho, e quem trabalha com trigo tem essa vantagem, que ele tem sempre muito trabalho, porque cada ano é um ano. Não, dificilmente tu vai ter anos com trigos similares, cada ano vai ter as suas variações. Então, é necessário estar acompanhando cada safra e essa relação genótipo-ambiente tem um efeito muito grande na qualidade. E aqui entra, então, a questão das misturas, das mesclas. O processo de transformação, de fabricação da farinha, passa muito pelo preparo desse grão, pelo condicionamento desse grão, que é justamente deixar esse grão na umidade correta para melhor extração, e passa também pelos cuidados com a maturação do grão e a maturação da farinha. Então veja que são cuidados importantes e que, numa lógica de mercado, nem sempre são observados em relação ao processo. E o valor de panificação. O que é o valor de panificação de uma farinha? É justamente a capacidade de produção de gás e a capacidade de retenção desse gás produzido. Então, a produção de gás está muito ligado a quê? Está muito ligado à alfa-bilase, ao Fale number, está muito ligado ao teor de amido danificado. Afinal de contas, quanto mais amido danificado, maior vai ser a capacidade fermentativa. E a capacidade de retenção de gás está ligado justamente às propriedades do glúten, tenacidade, elasticidade e outras características complementares. Bom, para fazer qualidade de trigo, eu preciso cuidar da genética. Então, está aqui o meu alvo. Eu preciso, de fato, chegar nesse alvo aqui. E para isso tem todo um caminho. Isso aqui vai levar cerca de 10 anos para se chegar a um novo cultivar. E para isso eu tenho que perseguir cada etapa, principalmente ter a habilidade de manter o material de interesse e descartar o material que não nos interessa para o programa. E, nesse caso, eu recorro a algumas análises que me permitam poder identificar, desde muito cedo, que materiais permanecem no melhoramento e que materiais eu vou retirar, né? Então, dureza, proteína, quantidade, qualidade, produto final dando uma cruzada rápida na questão da preocupação dos programas em relação ao desenvolvimento, à criação de novos cultivares. O ambiente tem uma variável muito importante, especialmente para o trigo gaúcho.
em função de que normalmente nós temos problemas de chuva na colheita e tal. Então, tudo isso é um fator que afeta. Mas não é só a chuva, né? Tem outros fatores que aqui também entram. A questão do manejo da adubação é um assunto que tem se trabalhado muito, especialmente porque nós estamos saindo estamos galgando novos patamares de produção de trigo. Então, nós tínhamos um patamar de produção com a chegada do BR-23, onde dizia assim, a gente pula de 20 sacos por hectare para 40. Com a chegada do quartzo, a gente pula de 40 para 80. Mas o que isso implica? Implica em readequar o manejo de lavoura para ter uma resposta adequada. Então, a produção de grão tem que vir acompanhada com a fertilidade adequada. A colheita, quando se fala em colheita, aqui temos as preocupações da umidade do grão, a colheita antecipada, a colheita normal, a preocupação com a maturação do grão, precipitação e o armazenamento, né? Onde no armazenamento nós temos um assunto que é bastante crucial, a secagem. Então, secar trigo não é uma operação muito tranquila, porque o trigo, normalmente, eu sei o que sobrou, eu não sei o que eu tinha, e isso é um problema. E a perda da qualidade, do valor de panificação, nem sempre eu tenho isso muito claro, até porque eu analiso o produto final, eu não analiso o produto antes de fazer a operação. Então, a secagem é uma operação que exige muito cuidado, em função de que a temperatura acima de um mínimo aceitável me leva a perdas, que é tanto maior quanto maior a temperatura. E não se perde só na secagem. Eu nunca esqueço o trabalho do Daniel, que nós perdemos o experimento dele, porque o Daniel, um aluno aqui que fez uma primeira moagem, fez uma segunda moagem, e entre a segunda e a terceira teve uma manutenção do moinho. E ao fazer a manutenção do moinho, arrebentou com o trigo. E eu não sabia. E nem o Daniel sabia, mas depois ficamos sabendo que foi esse o problema. Foi o problema do técnico que veio lá e fez a manutenção equivocada. Então veja que você também termina com o trigo na moagem. Em vários momentos o trigo é muito sensível em termos de valor de panificação. Igualmente a praga. A praga, ela, além de ter o dano, a perda por si só, ela também afeta as propriedades do glúten. Afeta violentamente. Então veja que tudo isso acaba levando a uma redução violenta de qualidade desse trigo. E a colheita tecnológica, né? Então essa figura aqui, essa imagem é emblemática, porque você olha para ela e pensa assim, e agora? Vou ter que fazer tudo isso? Não, não precisa. Eu vou fazer a análise de acordo com o uso que eu quero buscar. Algumas são mais necessárias, outras menos, mas veja que hoje o número de exames que está aqui, imagina tu sair do consultório médico com todos essas análises. A gente fica louco, né? Então, a quantidade de análises que eu posso fazer nesse grão, para avaliar a qualidade tecnológica. Bom, o trigo produzido na lavoura, ele vai ter que ser entregue lá no cerealista. O recebimento é um ponto crítico da comercialização.
Não há dúvida. Normalmente, esse recebimento, quando inadequado, penaliza o produtor. Vamos pensar junto aqui. Em relação ao peso do hectolitro, o que acontece com o peso do hectolitro quando a umidade é maior, umidade mais alta? Eu vou ter um peso hectolitro não real, não conforme. E na verdade, eu vou ter um peso hectolitro menor do que o real. E isso tem que ser, de certa forma, de certa forma, tem que ser considerado pelo cerealista. Porque na colheita antecipada, o produtor, ele, além de ter o desconto como tal, ele vai ter uma perda por uma leitura errada do peso do hectolitro. Então, outra questão. Normalmente, você tem taxas de desconto em função da umidade elevada. Mas quem ganha com uma colheita antecipada? Quem ganha é a cadeia como um todo. Então, isso deveria ser de certa forma, contado nesse processo. E quando esse recebimento aqui não é adequado, ele acaba tendo dificuldade, acaba não tendo liquidez no mercado. Qual é que é o pior trigo? O pior trigo é o trigo mistura. É o trigo que não tem identidade. É o trigo que tem um pouco de cada material. Um pouco de pão, um pouco de massa, um pouco de biscoito. Esse trigo tem baixo valor de mercado. E isso vai acontecer toda vez que eu não tiver uma política, não tiver um plano, não tiver uma estrutura de segregação. E isto é muito, muito comum nas unidades recebedoras de trigo, em função de não ter o cuidado, o preparo nessa questão. Então, a segregação, ela de fato é fundamental. Eu preciso de lotes que sejam previsíveis e atendam à necessidade do comprador. Então, tem que ter lote específico. E isso eu vou buscar. Então, aqui temos duas imagens, né? Trigo mole, trigo duro. Então, estamos vendo pela figura dureza diferente. Bom, a grande dificuldade na segregação está justamente numa identificação rápida desse material. Como que eu vou fazer a segregação se eu não tenho informação? Então, muitas vezes, a informação que eu tenho, ela não me permite. Então, eu preciso de ter essa informação. O obtentor deve caracterizar a cultivar quanto à qualidade tecnológica. Verdade. Então, eu preciso que o obtentor, de fato, diga, ó, o trigo A é pão, o trigo B é melhorador, assim por diante. E, de fato, isso tem que corresponder àquilo que o obtentor falou. Temos muitas variações a esse respeito. É muito comum essas indicações não baterem, é um problema. É fundamental uma parceria entre comprador e produtor, de modo a ter uma liquidez maior. A Cassiane citou Cooperalfa, tem moinhos que fazem essa parceria, mas é fundamental essa parceria para valorizar o trigo como produto de qualidade. Aqui eu estou trazendo de que daquele conjunto de análise, de fato, o teor de proteínas é um indicador bastante confiável. E ele, por si só, já nos dá uma grande informação. Tanto é verdade que, em muitos países do mundo, o principal dado para valoração do trigo é o teor de proteína. Esse teor de proteína, eu posso buscar ele de forma rápida através da tecnologia NIR. Então, aqui nós temos
um Persop Analytical, comprado lá em 1986, e aqui nós temos um DS 2500, comprado em 2018. Então, a tecnologia NIR, a gente está trabalhando com bastante força. Eu vou mostrar aqui alguns dados sobre isso. Então, aqui, por exemplo, aqui eu estou com dados para a quantificação de micotoxina, de DOM. Quer dizer, é uma possibilidade. Na verdade, a tecnologia NIR ela é praticamente limitada. O que eu preciso nessa tecnologia? Eu preciso de um bom quimiometrista, uma boa quimiometria, para poder interpretar e para poder analisar e para poder gerar essas informações quantitativas que eu quero buscar. Aqui eu tô fazendo a leitura de, por exemplo, de dureza de grão, tá? Peso de grão, dureza e tal. Então é uma informação que eu posso ver com o equipamento. E aqui estou mostrando a leitura de uma série de parâmetros do grão, por exemplo, umidade, estabilidade, número de queda, glúten seco, glúten úmido, albografia. Quer dizer, esse dado é fidedigno? Esse dado praticamente real? Acerta o alvo? Não. Mas é um dado indicativo. E ele me dá velocidade. Então, um trigo que está ali que eu estou recebendo, por exemplo, no caso, este equipamento aqui, ele... Está ruim essa foto? Está ruim, não é o meu. Não é o meu. Mas esse equipamento aqui permite que eu leia o grão de trigo. Eu não preciso fazer nada a não ser pegar o trigo, colocar no equipamento, apertar um botão e ele em poucos segundos vai gerar informação em função das curvas de calibração disponíveis no equipamento. Então, de fato, quando se fala em segregação, nós temos que nos reportar a métodos rápidos de avaliação de parâmetros de qualidade. E, nesse sentido, a tecnologia NIR ela é fantástica. Na armazenagem, nós precisamos ter os controles, e já vimos isso nessa tarde de hoje, umidade, temperatura, insetos, fungos, afinal, para poder manter a qualidade desse grão. Algumas recomendações: grão limpo, seco, íntegro. São 3 palavras muito, muito importantes. Grão resfriado, aeração, termometria, aí vai outros. Como é que está meu tempo? Tá. Em relação à classificação comercial do trigo. A classificação, se for fazer um passeio no mundo, que eu tentei fazer aqui, Brasil, Estados Unidos, Argentina, Austrália, então cada um tem seus critérios. Estados Unidos, a classificação do trigo americano, ela é de 1939. Estamos em 2018 e ela ainda é exatamente a mesma. Tá certo? Então tá aqui. 7 classes, 13 subclasses, 78 graus, de 1 a 5. As classes são trigo duro, vermelho de inverno. Esse é o bom, né? Esse é o bom. Esse é o trigo de respeito. Esse é o melhor trigo. Depois vem os outros. Trigo duro, vermelho de primavera, trigo, e aí vai. Tá? Que é um pouco essa tabelinha aqui. Isso aqui foi fornecido pela professora Celina, na disciplina de panificação. E é a mesma, não mudou. De sempre é igual. Então está aqui, e basicamente a classificação é em cima de parâmetros físicos, dureza
e vitrosidade. Grão vítreo, grão não vítreo, grão duro, grão mole. Aonde está o trigo americano? O trigo americano basicamente é produzido aonde eu ia fazer o pós não consegui ir. Kansas. 70%, 60% do trigo americano está num estado. Então não é diferente de nós. E quanto que se produz de trigo nos Estados Unidos? Porque os Estados Unidos é um país cibernético, é um país da robótica. Eles produzem grão lá, produzem trigo? Sim ou não? Quanto? Estados Unidos produz 70, 80 mil toneladas de trigo. E nós importamos pouco dele, porque o trigo dele é muito caro. Então a gente compra trigo mais barato no mercado. Mas, e desses 60 mil, 70 mil, está quase tudo aqui, ó. E ainda do trigo bom, né? Que é o verde. Então está aqui os graus, né? Vamos passar isso aí. E aqui cada uso, né? Então, os diferentes trigos, para pão já, um pão doce, biscoito, que é o soft, red winter, o durum, que é para macarrão, né? Assa. O branco, duro branco, e o soft white, que é o clube social, por exemplo. Aquele biscoitinho clube social, ele é muito, muito exigente em qualidade de farinha. É muito difícil fazer esse biscoito. Que tu põe na boca, derrete na boca, né? É uma farinha especial. Então, é um pouco desse trigo aqui. Argentina. Então, a Argentina tem uma classificação própria também. Aqui mostrando aonde que está a produção de trigo na Argentina. Está basicamente em Buenos Aires e arredores, por ali e tal, muito perto do porto. Então, a grande característica da Argentina é que é um trigo fácil de exportar. Está bem localizado em termos de exportação. Tá? E a Argentina trabalha com teor proteico. Acabou, né? Teor proteico. Basicamente, na Argentina, tu classifica trigo com base no teor de proteína e você compra trigo com base no teor de proteína. Então, tá aí um pouco os valores, né? Trigo duro, trigo brando, trigo cambial e trigo forrageiro. É uma característica que nós estamos começando a trabalhar no Brasil. Produção de trigo forrageiro. A biotrigo está forte nisso e tal. Trigo forrageiro. Austrália. A Austrália também trabalha com teor proteico e eles trabalham com a palavra prime. Prime, hard, premium, white, aí vai. Então, mas a informação deles é em cima de proteína. E o Brasil? Primeiro, mostrar, isso aqui é um trabalho que a Liana montou, bem bonito, mostrando um pouco a nossa história. Mas a cada 3, 4 anos, no máximo 5, a gente lança uma nova legislação, uma nova normativa sobre trigo. Bom, isso é uma dificuldade em termos de adequação aos termos. Quando a gente aprende um termo, já vem outro. Então, isso gera uma dificuldade de nomenclatura e de entendimento. O que está em vigor hoje é a IN 38 de 2010. Tá? Ela, na verdade, ela deveria ter sido já publicado, inserido algumas melhorias, mas estão sendo revogadas e estão esperando para serem aceitas. No caso da nossa normativa, o que se chama atenção? Quer dizer, nós olhamos uma análise laboratorial, força de glúten, eu preciso então do equipamento, alveógrafo, só nós fizemos isso, e a França faz isso também, nós de França. E eu preciso de um outro equipamento agora, o farinógrafo, e um terceiro equipamento para definir a classe. Então, de fato, é uma legislação
vamos dizer assim, um pouco mais pesada para isso. Mas vamos ter claro isso. Quem é que pede essa classificação? O governo, tá certo? Então é para compras e vendas para o governo. O moinho necessariamente pode pedir ou não, mas é uma questão dele querer fazer isso. Agora, quando for compra para o governo, compra do governo, ela é obrigatória, tá certo? E daí eu vou ter que fazer essas 3 análises aí. Tipo, eu tenho fora de tipo. O que eu faço quando eu tenho um trigo com valor superior a 10% de danificado pelo calor, mofado e ardido? O que eu faço com esse trigo? Vou deixar para o Everton responder? Ou alguém da plateia responde? Quem responder, quem acertar, ganha um livro. O que eu faço com esses 10% aí? Alimentação animal, tá bom? Tá indo bem. Olha lá, quem quer tentar? Mais um. Pessoal, esse trigo que tem mais do que 10% de mofado, ardido e tal, não está aqui essa informação? Não está aqui. Esse trigo, ele é um trigo desclassificado e esse trigo não pode ser reclassificado. Pela normativa, ele tem que ir para um local aí, ser queimado, ser eliminado. Nem para cola, não serve para nada, nem para alimentação animal. Não, pela legislação, é um trigo que tem que ser descartado. Diferentemente, por exemplo, o que eu faço com um trigo que tem pH 70? O que tu faz com esse trigo? Perfeito. Ele volta para a unidade, reclassifica, e daí o pH, por exemplo, vai para 77. Então ele passa a ser a trigo tipo 2. Reclassifica. Como aconteceu com o trigo da Conab lá em Ponta Grossa, lembra? O trigo da Conab tinha que ser tipo 1, deu tipo 2, ele foi reclassificado, e daí deu tipo 1, tudo certo. Pode fazer isso. Agora, quando acontece isso aqui, não é permitido por legislação. Pessoal, obrigado, eu agradeço demais a oportunidade e me coloco à disposição nosso espaço lá, para poder conversar mais sobre qualidade de grãos e farinhas. Obrigado, professor Luiz Carlos.